Convido o povo de Deus a abrir a sua Bíblia, folha sagrada, o livro dos livros, em São Mateus, no capítulo 24. Agora as nossas crianças serão alfabetizadas no Evangelho. Que todas as crianças, que todos, soltem tudo que estejam segurando e fiquem segurando somente o cânon sagrado. Que todas as crianças estejam perto de seus pais, que todos os pais estejam atentos nas palavras que são escritas nos anais sagrados. São Mateus, capítulo 24, nessa manhã de reencontro com Cristo. Quantos aqui não vieram reencontrar com o seu Salvador? São Mateus, capítulo 24, no versículo 3. E estando ele, Jesus, sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Os discípulos esperavam que Jesus estipulasse o reino temporal em Israel. Os discípulos não esperavam que Jesus iria morrer e muito menos que Jerusalém iria ser destruída. Jesus não podia dizer tudo, irmãos, senão seria muito forte, muito doloroso. Jesus misturou a destruição de Jerusalém com a destruição do mundo no capítulo 24. E os discípulos perguntavam: quando? E que sinal? A pergunta para nós, a pergunta nossa hoje, nesse dia de reencontro com o nosso Salvador, é: quando, Jesus? E que sinais haverá? E os discípulos tinham isso em mente, irmãos. Em São Mateus 24 vem discursando todo aquele espaço de tempo que teve desde quando Jesus morreu até a segunda volta. A destruição de Jerusalém no ano 70, a grande tribulação, a apostasia, a abominação da desolação. Todos os sinais Jesus veio escrevendo. Mas no versículo 42, do mesmo capítulo, Jesus fala: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. E no capítulo 44 ele diz: por isso ficai vós preparados, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Ninguém sabe o dia e a hora. O dia e a hora ninguém. Sabemos o que foi revelado, menos o dia e a hora. Sabemos que há necessidade de uma vigília e de um preparo para esse dia. Nós não podemos ficar sem vigiar e sem esperar. São duas coisas que marcam o conselho profético de Jesus quanto ao tempo do seu aparecimento. Vigia e preparo. Oração e obediência. E no capítulo 25, irmãos, Jesus continua a mesma descrição. O capítulo 24 e 25 estão juntos. E veja o que Jesus continua falando sobre a questão da vida dele em São Mateus capítulo 25. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 imprudentes. As prudentes, porém, as imprudentes, tomando as suas lâmpadas, no versículo 3, não levaram azeite consigo. No versículo 4, as prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite, ouve-se um grito: eis o esposo, eis o noivo, saí ao seu encontro.
No versículo 7, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas, as imprudentes, no versículo 8, disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Porém, no versículo 9, as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, Jesus, o noivo, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia. O número 10 representa uma totalidade. Todas as outras parábolas se aplicam ao mundo cristão que professa a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a parábola das 10 virgens não se aplica ao mundo cristão lá fora. A parábola das 10 virgens se aplica ao povo de Deus que professa e está esperando o seu aparecimento. Qual é o povo da face da terra que professa o advento de Jesus? Nós é que proclamamos o advento de Jesus. Então a parábola das 10 virgens representa a igreja de Deus na face da terra, composta pelas 10. Todas estão com o quê? Com as suas lâmpadas, com as suas vasilhas e com o seu. Todas, irmãos, têm a mesma coisa. Todo adventista do sétimo dia perante o céu tem o mesmo conhecimento. Irmãos, no casamento oriental, e Jesus disse essa parábola no início da noite, porque ele estava no Monte das Oliveiras, porque o capítulo 25 é a continuação do 24, e era o entardecer quando eles chegaram no Monte das Oliveiras, e Jesus prediz a destruição de Jerusalém, e de repente escureceu. E os discípulos: quando? Aí estava escuro. Aí ele citou a parábola do casamento oriental. No casamento oriental, o noivo sai da casa de seu pai e vai à casa da noiva. Durante esse trajeto, as virgens e as mulheres candidatas a futuros matrimônios, as mulheres que estavam namorando, se preparando para casar, ficavam com lâmpadas esperando o noivo sair da casa de seu pai até a casa da noiva. E as noivas levavam lâmpadas e o noivo ia ali no meio, mostrando o brilho, a luz, a existência daquela união vitalícia. Era comum isso. Quando o noivo ia se casar, as virgens faziam um cortejo com lâmpadas do período. Agora, o que representa lâmpadas, irmãos? Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus. A lâmpada é a palavra de... Os adventistas do sétimo dia têm a palavra. Todos os adventistas têm a palavra de Deus. Tem a Bíblia. E o azeite representa o quê? Zacarias capítulo 4. A lâmpada representa a palavra, a teoria. E o azeite? Zacarias capítulo 4, a partir do versículo 1. Zacarias 4. Lá no finalzinho do Velho Testamento, antes de Mateus. Isso, para as crianças que estão acompanhando. Ora, Zacarias 4. O anjo que falava comigo voltou e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. Versículo 2 de Zacarias 4, e me perguntou: que vês? Respondi: olho e eis um castiçal todo de ouro,
e um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas, e há 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão diante dele, e junto a ele há 2 oliveiras, uma junto à outra direita do vaso e a outra à sua esquerda. 4. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, o que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo e me disse no versículo 5: não sabes tu o que é isso? E eu disse: não, meu Senhor, não sei. E no versículo 6 o anjo fala: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por poder, mas pelo meu. O azeite é o quê? O azeite é o Espírito Santo. É a palavra de Deus vivida na nossa vida diária, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa rua e na nossa vida. Todos os adventistas têm o azeite. Todos os adventistas têm as suas lâmpadas também. Só que em determinado momento, irmãos, então Mateus 25, o que acontece com o movimento do povo de Deus? Então Mateus 25, vamos todos voltar para a parábola. E tardando o noivo, versículo 5, cochilaram todas e dormiram. Irmão, o estado laudiceano de Apocalipse 3 representa o sono da pessoa. A igreja de Deus não está acordada, irmão. A igreja de Deus está dormindo. Nós estamos dormindo porque há uma tardância, porque Jesus não vem. E a gente acaba cochilando, dormindo, esperando Jesus, tendo nosso plano, tendo nossa família, tendo relação com Ele, comunhão com Ele, que é o Espírito Santo. Mas estamos todos. Não há diferença de mim para você, e nem de você para mim, porque nós, irmãos, você e eu, estamos na mesma situação. Não tem como alguém aqui acusar: olha, aquelas 5 dias estão acordadas porque nós estamos dormindo. Irmão, se tiver algum espírito aqui acusador, ele não provém do céu, ele provém do baixo. Não adianta a gente sair daqui para formar grupos independentes, movimentos paralelos junto com esse, porque todos estão dormindo. Se alguém sair daqui, vai continuar dormindo lá fora também, porque é profeta. Se é para dormir, vamos dormir, porque a profecia prevê um sono coletivo dentro da igreja de Deus, um sono que representa a mornidão laudiceana. A gente pensa que estamos acordados, mas estamos acordados. Tanto é que o bicho saiu. E a gente pensa que não é ele. Será que o World Trade Center foi um grito do final do tempo poderoso dentro do povo de Deus para mostrar que a última crise começou há quase 3 anos e meio já? Ou será que nem isso que abalou o mundo não consegue abalar o povo de Deus que sabia que caiu? Será que o sono é tão pesado, irmão, que Deus acorde a nação que vai decretar um decreto, e mesmo assim a gente acha que não, ainda não é tempo, podemos construir e prosperar, porque o dia de amanhã será igual. Um sono, irmãos, por causa da tarde. Como que é, irmão Carlos? Como é que é essa sequência dessa parábola dentro de um capítulo profético? O que representa essa parábola das 10 virgens? Na revista Adventista, em 19 de agosto de 1890, Ellen White escreveu um artigo para a revista Adventista, onde ela citava São Mateus 24 e 25. E olha o que a mensageira do Senhor para os últimos dias relatou na nossa revista. Com frequência se tem chamado a atenção para a parábola da fé. Com frequência, os pioneiros de Ellen White e Tiago White chamavam a atenção do povo para a parábola da fé. Tanto é que Ellen White escreveu um capítulo sobre a parábola das 10 virgens no grande conflito. Por quê? E olha o que ela fala. Essa parábola
A parábola das 10 virgens se cumpriu, está se cumprindo e se cumprirá ao pé da letra. Tem aplicação especial para esse tempo final. É igual à mensagem do terceiro anjo, que se cumpriu, está se cumprindo e continuará sendo a verdade presente até o fim do tempo. A parábola das 10 virgens é e será verdade presente até o fim da casa. Como é que é, irmão Carlos? Então quer dizer que a mensagem dos 3 anjos e a parábola das 10 virgens são a verdade presente para o povo adventista? E olha que interessante, em Primeiros Escritos, irmãos, página 63, o que a mensageira traz sobre a verdade presente. Olha que lindo, irmãos, na página 63. Há muitas preciosas verdades contidas na Bíblia e na palavra de Deus. Mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. Tenho visto o perigo dos mensageiros se afastarem dos importantes pontos da verdade presente para se demorarem em assuntos que não são de modo a unir o rebanho e a santificar. Ela alerta que a parábola das 10 virgens é a verdade presente e ainda alerta que nós devemos pregar a verdade presente e não outras verdades que não são primordiais, mas sim secundárias ou sociais. A mensagem dos adventistas, os 3 anjos e as 10 virgens, porque se nós estudarmos as 10 virgens, possa ser que a gente saia do sono aprendendo com o palavra. Agora olha que interessante, ela é mais que essa parábola se cumpriu. E eu pergunto para o povo adventista do 7º dia, que são depositários da verdade presente, quando foi que a parábola das 10 virgens se cumpriu dentro do movimento do povo de Deus, os adventistas do 7º dia? Essa aula. Amém? Essa aula? Podem falar que vocês sabem. É porque eu fui professor há 5 anos, aí eu fazia isso com os alunos e tudo. Essa aula se cumpriu no movimento adventista. Se cumpriu no movimento adventista. O movimento adventista passou por isso. Quando começou o estudo dos 2.300 anos, naqueles 4 anos, de 40 para 44, durante 3 anos e meio para 4 anos, o mundo inteiro estudou Daniel, estudou Apocalipse. E eles, irmãos, acreditavam que Jesus iria voltar na primavera de 1844. E a primavera chegou e nada aconteceu. Por que não aconteceu? Abacuque 2. Ah, povo adventista, se vocês estudarem a história de vocês, vocês não se perderão, mas se nós não estudarmos a nossa história, nós vagaremos numa areia. Abacuque, capítulo 2. Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, Naim, Abacuque. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Pois a visão ainda é para o tempo determinado, e se apressa para o fim. Ainda que demore, espera-o, certamente virá, e não tardará. Mas a parábola das 10 virgens está dizendo que o noivo tardou, e Abacuque está dizendo que se ele tardar, vai voltar. A promessa é fiel. Irmãos, o tempo determinado dos 2.300 anos, Abacuque estava dizendo, olha, para o tempo determinado, quando acabar as profecias dos 2.300 anos, o tempo determinado chegará. Ele vai tardar, mas não vai decepcionar ninguém, certamente irá. E na primavera, irmãos, na primavera de 1844, eles esperaram e a primavera passou. Março, abril e maio, no hemisfério norte, no calendário judaico. E agora, o que aconteceu em São Mateus 25? Vamos voltar ao que aconteceu em São Mateus 25.
E à meia-noite, no versículo 6, ouviu-se um grito: eis o esposo, saí ao encontro. Então todas aquelas virgens, no versículo 7, se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-lhe um pouco de azeite, pois nós não temos. Irmãos, na primavera de 1844, o primeiro anjo tinha dado a sua mensagem, e eles esperavam com afinco e não chegou. Mas na estação seguinte, no verão, porque no calendário bíblico é inverno, dezembro, janeiro, fevereiro, primavera, março, abril, maio, verão, junho, julho, agosto, outono para encerrar, setembro, outubro, novembro. Na estação seguinte, no meio daquele ano de 1844, saiu o grito: eis o esposo. E o grito foi o que, irmãos? Foi exatamente o alerta dado pelo clamor da meia-noite. E o que foi o clamor da meia-noite, irmãos? Foi exatamente a parábola das 10 virgens se cumprindo dentro daquele movimento adventista. Olha o que tem em São Mateus 24, no versículo 32. Ninguém sabe o dia e a hora, mas Deus não inventou as estações e os tempos. O dia e a hora é inviável. Você pode estudar, você pode orar, mas não vai ser revelado. Mas as coisas reveladas são para nós. E olha o que Jesus fala em São Mateus 24, versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna maduro e brota as folhas, sabeis que está próximo o que, irmãos? Deus proibiu o dia e a hora, mas Deus não proibiu a estação, irmãos. Nós sabemos em que estação é. Temos que ficar de olho na primavera, porque na primavera brotam os brotos. Se aqueles adventistas pioneiros tivessem olhado para aquela primavera que eles estavam tão esperando, eles sabiam que no verão iria ser derramado. Porque de outra maneira, foi derramado o Espírito Santo, e o Espírito Santo só pode tocar em verão. Por isso que Satanás invocou um conceito falso de verão. Hoje o que é o verão para o mundo? São as mulheres que produzirem, perderem barriga, ficar naquela posição, pegar aquela marcazinha daquelas roupas de banho e aí sair toda malhada, toda cheia de silicone, bonitinha, perfeita para o inimigo, com o seu corpo, com o seu tempo dedicado ao engano satânico. Enquanto outros, nas primaveras, estão se preparando para o verão divinal. Enquanto os outros não vão para a academia malhar para o verão, mas sim na sua casa jejuando e orando, para que no verão certo possa receber. Então significa quando, neste momento, em que momento? Que tiver todos os sinais acontecidos, nesse momento a parábola se dará. Foi igual, irmão. Quando foi que a parábola se deu? No final do cumprimento dos 2300. E quando é que a parábola vai se dar novamente? No final da quarta geração. Quando esse tempo chegar, então é um advento. Quando a igreja estiver no seu estado mais auxiliano, mais morno, mais cega, quando as pessoas estiverem louvando a Deus pensando que estão louvando, mas não estão mais, porque o rock and roll, porque a nossa cobiça, porque o nosso vestuário, porque a nossa mente está misturada com o céu. Quando estiver nesse momento, irmãos, quando a igreja estiver recebendo todas as injeções possíveis que Satanás pode fazer na vida do adventista, e é no vestuário, é na comida, é na cama, quando estiver recebendo, Deus está ouvindo por todos os momentos, como a gente está vendo nesses últimos 10 anos, aí, irmãos, a parábola das 10 virgens se repetirá. Tem que haver um sono para ela se repetir. Mas Deus tem os seus atalaias, irmãos. E de igual maneira, assim como nos pioneiros adventistas, saiu o grito: ei, estou! Só que o grito agora será maior do que o clamor da meia-noite. Porque o grito agora é o alto
é o Espírito Santo para a mesma coisa, para a gente enfrentar a prova, o oprobio do mundo, a rejeição e o escárnio do mundo, mas para a gente ver também a passagem, irmãos, do trono móvel de Deus, agora, do segundo compartimento para o quarto. E depois, para o planeta Terra. A primeira aplicabilidade da palavra da Virgem foi ver Jesus do primeiro para o segundo, clamor da meia-noite. A segunda aplicabilidade da palavra da Virgem é para ver Jesus saindo do santuário da noite. Então a palavra das Virgens envolve o quê? Juízo investigativo. Deus está nos investigando. Deus quer que a gente faça uma reconciliação, por isso nós precisamos de tomar. Ó, irmãos, nessa manhã nós viemos aqui com reencontros com o nosso Salvador. Se alguém tem algum pecado escondido em sua casa, ali no armário do banheiro ou em algum lugar, se alguém tem algum pecado que está acariciado porque é gostoso e dá prazer, é hora de tirar, irmãos, e satisfazer o impulso da obediência de Jesus. A palavra da Virgem é uma palavra de Deus para nós. Ela é uma palavra onde Deus começa a investigar seu povo. Ela se cumpre no começo e se cumpre no final do movimento, tendo 3, 4 gerações entre uma e a outra. Ela só é para reconciliar, juízo investigativo. Quem é que é capaz? Você sabe o que é reconciliar com a mulher? Você brinca. E a reconciliação? Beijo está todo lado, é declarações. Então essa reconciliação que nós viemos fazer aqui é a reconciliação da Virgem que somos nós com o noivo. Nós não somos a esposa. A esposa é a Nova Jerusalém, nós somos os convidados, por isso nós vamos ser convidados para a nossa e Jesus vem para nós, nós vamos consignar a ele. Um reencontro. E o reencontro é um preparo. Os adventistas não precisam mais construir igreja. Os adventistas não precisam mais construir hospitais. Os adventistas não precisam mais construir escolas, porque nós somos ricos num patrimônio de 14 milhões de dólares. Os adventistas não precisam mais estudar para ser mestres, nem doutores e nem PhDs. A única coisa que a gente precisa é renunciar. É estar em vigília e preparado. Só o que nós temos, não precisamos de mais, e mais nada para cumprir, porque quem vai cumprir a obra não é o Deus, não são vocês, não são os Deus, porque a obra é construída. Não vai ser nós, irmãos. Agora a nossa prova moderna está chegando. E no decreto, quando o decreto dominical em solo norte-americano, que é a primeira prova, e é onde começa a análise dos vivos, é onde começa a análise da igreja adventista. A igreja adventista ainda não foi colocada nos anais. Ela ainda vai ser posta no decreto. Sai o decreto, a igreja é posta em julgamento. Quem? Hoje ninguém faz diferença, porque a pessoa que está levando a mensagem aqui é igual aquele que está ali em nós. A diferença é ser porque se fica diferente das outras árvores. Quando tudo segue a seguir. A diferença só vai ser feita naquele dia. É que a gente vai ver quem são os poderes. É um preparo. E o que as virgens imprudentes não tinham? Somente uma porção extra do azeite. Olha no versículo 8. As imprudentes disseram às prudentes: dai no vosso azeite. As imprudentes e loucas não estão pedindo lâmpada, não estão pedindo vasilha. O que elas pedem? Espírito Santo. Por quê? A prova veio, o decreto dominical saiu, o curso começou a acompanhar em tudo da igreja adventista agora. E aí?
quem não está preparado, oh, por favor, me dá um pouquinho, o Senhor fala, eu estou com medo. Eu não posso fazer nada. E não haverá preparo, irmãos, de última hora, porque a parábola diz que não há. Eles professam, as virgens loucas não são hipócritas, elas estão aqui cantando, louvando, dizimando. A gente às vezes, olha essa virgenzinha, a gente não sabe quem é. Por isso que ninguém pode acusar ninguém, e ninguém pode tentar tirar ninguém daqui, porque às vezes a gente está tirando um pecador do coração sincero. Um pecador que foi enganado pelo inimigo, que cedeu pela fraqueza do domínio próprio, mas a gente só está tirando a pessoa certa, uma pessoa sincera. Por isso que nós temos que fazer o quê? Interceder pelos nossos irmãos que estão caindo, irmãos. E a queda agora vai ser muitos. A queda vai ser dia após dia, muitos cairão. A pornografia dominou a mente do povo de Deus. Irmãos, pornográficos não são só os nossos filhos que estão solteiros fornicando, não. Pornográficos talvez são pregadores que fazem pornografia com a função legítima em nome de Jesus. E o que o mundo hoje quer passar, irmãos? Nós devemos ter um culto sexual, irmãos. Nós precisamos fazer um culto duro. Tudo que for roupa, posição ou conduta sexual, tira. Para tirar a sensualidade da pornografia do meio da maior. Acha essa roupa sexual? É incômoda, porque ela não foi feita para o Brasil, mas ainda bem. Então nós temos que seguir os afetos. Nós temos que nos espelhar em Jesus. Se lembra de Jesus na frente de Maria Madalena, um homem e uma mulher? E aí? Vai ser meu lugar? Era uma das prostitutas mais procuradas pela sua beleza. Jesus. Lembra de Jesus perante o dinheiro que ele recebia? Aí ele viu Judas inclinado, Judas, toma conta disso. Se lembra Jesus perante sua mãe, honrar pai e mãe? Cadê os nossos filhos, irmãos? O que o inimigo está fazendo com os nossos filhos? Que honrar o pai e a mãe é uma coisa hoje. É uma coisa rara. A gente só vê filhos inclinados. Está todo mundo dormindo, mas sai lá na Deus. E quando esse grito sair, o Espírito Santo vai ser derramado. No grande conflito Ellen diz que haverá outro verão. Que aquilo que se cumpriu no verão de 1844 vai se repetir, só que em condições bem maiores, como nunca vimos na face da terra. Depois vieram todas as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos os olhos, abre-nos as portas. Ele, porém, respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Por quê? Que porta é essa? O clamor da meia-noite foi derramado. Olha o que aconteceu. Eles não conseguiram ver Jesus passando do primeiro compartimento do segundo, mas Apocalipse diz que Jesus fecha a porta e ninguém abre. E Jesus abre a porta e ninguém fecha. Então Jesus fechou a porta do primeiro compartimento, agora ninguém abre mais. E Jesus abriu uma, mas a segunda porta Jesus está para fechar, irmãos, que é a porta do segundo compartimento. Quando ele fechar essa, não vai. Porque no início do movimento ainda houve chance